Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e eu quero então falar de um texto que acaba de ser publicado, um texto original de Michel Foucault chamado Alternativas à Prisão. Eu estou gravando uma sequência, né? Então se você tem interesse no assunto, assista os demais vídeos sobre o assunto, né? Os precedentes e os posteriores. E eu vou então hoje analisar um pouco esse texto. Eu quero começar lembrando que Foucault foi um filósofo francês que viveu entre 1926 e 1984, foi um especialista no debate sobre poder. Alternativas à Prisão é um texto inédito em português, publicado pela editora Voz em 2022. É um texto de uma conferência, uma longa conferência, pronunciada em 1976 e publicada pela primeira vez em 1990, mas que não consta, por exemplo, nos ditos e escritos, nem nos textos dispersos de Foucault. Por isso teve uma tradução específica, né? Então vamos lá, Foucault está discutindo algumas questões que envolvem alternativas, né, ao sistema prisional. E ele está levantando algumas questões, né, como é necessário ser punido, o sistema, as alternativas à prisão têm funcionado, são legítimas, para que foi criado o sistema prisional. E agora aparece uma outra questão, né, um outro debate a partir de Foucault: a prisão gera ilegalismos, né? Quer dizer, a própria prisão é responsável por produzir ilegalidade? É interessante, é uma questão bastante legítima, né? Porque o Foucault já havia afirmado nessa palestra, né, que o sistema prisional existe, pelo menos é o que sempre é afirmado, né, é o que justifica a existência de um sistema prisional, é que ele existe para punir as pessoas que cometem infrações. Ou seja, o sistema prisional existe para punir as pessoas que ferem, né, que transgridem a legalidade, né? Mas a questão que ele está dizendo o próprio sistema prisional não é responsável, e vamos lembrar que ele está falando do sistema prisional francês e não o brasileiro, né? Ele está dizendo, olha, será que a prisão gera ilegalismos? Ele diz assim, vamos citar o Foucault, em uma palavra: será que a política penal não deve ser compreendida como uma maneira de gerar ilegalismos? Será? É óbvio que ele vai responder que sim, né? E é óbvio que qualquer pessoa que conheça minimamente o sistema prisional de qualquer lugar do mundo sabe que algumas ilegalidades eventualmente ou constantemente acontecem no interior de um sistema prisional, né? Então ele diz assim, teríamos 1000 provas da prisão como ninho de ilegalismo, né? Ele está afirmando isso. Primeiro, né, é claro, aquelas que são conhecidas, ou seja, que da prisão sempre se sai mais delinquente do que se é, né? Ele está afirmando isso, né? Sempre se sai, eu não sei, eu discutiria isso, eu acho que não. As pessoas saem mais delinquentes do que é, eu acho que algumas pessoas saem, certo? Pelo menos é o que a gente pode observar a partir dos noticiários, né? O sujeito estava preso, teve permissão para sair durante um período, sei lá, um desses períodos de festa em que grande quantidade de pessoas saem e depois devem retornar para o sistema prisional. Algumas pessoas saem e cometem delitos, continuam cometendo, às vezes delitos mais graves, ou tão graves, ou menos graves, mas continuam cometendo delitos. Todo mundo sai assim? Eu não sei, né? Essa afirmação da prisão sempre se sai mais delinquente do que se era, é uma afirmação generalizante que eu acho que é um exagero. Mas, se ela é exagerada, ela não deixa de ser pelo menos parcialmente verdadeira. É fato que algumas pessoas saem do sistema prisional, saem simplesmente para passar um feriado prolongado com a família, ou saem depois de terem cumprido pena e voltam a cometer
isso é verdade, algumas pelo menos fazem isso. Outro trecho ele diz: é preciso lembrar que os regulamentos internos das prisões são ainda absolutamente contrários às leis fundamentais que garantem no resto da sociedade os direitos humanos, certo? Então, ele está dizendo que, em tese, se você pune o sujeito para que ele deixe de violar a lei, e ao violar a lei a gente sabe que as pessoas estão violando direitos, né, de outras pessoas, como é que você pode utilizar um sistema que eventualmente os próprios direitos humanos estão sendo violados, como é que ele pode ser eficaz para ensinar essa pessoa a não violar os direitos humanos, né? Então, é uma questão legítima que ele está colocando, né? É uma questão que merece a nossa reflexão. Depois ele diz ainda: a prisão é lugar de violência física e sexual exercida pelos detentos, pelos próprios detentos e pelos carcereiros. Aqui ele faz uma acusação que ele não prova empiricamente. A gente eventualmente ouve falar que algum tipo de violência existe, os filmes que a gente assiste dão conta de mostrar que há violência, inclusive violência sexual, mas essa é uma coisa que a gente não tem como avaliar o quanto ela é generalizada, que existe, que é possível acreditar que exista, né? É absolutamente possível. Que se prove isso que está sendo dito é uma coisa um pouco mais complicada. Depois, ela é também, como bem sabemos, um lugar de tráfico incessante e certamente legal entre detentos, mas também entre detentos e carcereiros, entre os carcereiros e o mundo exterior. Tráficos que são, aliás, absolutamente indispensáveis à sobrevivência dos detentos, que sem eles não conseguiriam viver ali, sobreviver às vezes mesmo fisicamente no sentido estrito do termo. Essa também é uma questão que o Foucault não prova no seu texto, mas que é uma questão que o tempo todo a gente vê inspeções, por exemplo, nas prisões, e essas inspeções dão conta que algum tipo de substância que não deveria estar lá dentro, algum tipo de objeto que não deveria estar lá dentro, está lá dentro. Então, de fato, a gente tem conhecimento, a gente imagina que isso aconteça, mas não é uma coisa também que qualquer pessoa possa provar empiricamente, né? E vamos lembrar que ele está falando do sistema prisional francês dos anos 70, né? Meados dos anos 70. E ele diz: a prisão também é um lugar em que a administração pratica diariamente o ilegalismo. E ela o pratica diariamente até mesmo para cobrir aos olhos da justiça e da administração superior de um lado e aos da opinião em geral do outro, todos os ilegalismos que ocorrem no próprio interior da prisão, né? Então, Foucault também não prova isso no texto, isso é um texto filosófico, mas é bom lembrar também que o Foucault produziu, né, dirigiu um grupo que investigava as questões ligadas ao sistema prisional, que entrevistava pessoas que estavam encarceradas. Então, isso aqui certamente também não é um devaneio do Foucault, certamente ele conseguiu verificar que isso estava acontecendo com base em entrevistas que ele fazia com pessoas que estavam presas, né? Seu grupo de investigação sobre as prisões. E é muito interessante, essa é uma questão muito relevante para a atualidade, a ideia de que a defesa da punição é sempre a defesa da punição para o outro. Todo mundo é terminantemente a favor da punição para o outro, né? Vamos lembrar que quando um sujeito está sendo punido, e se ele tiver recurso, ele vai fazer todo o possível para fugir de toda e qualquer punição e sempre vai se dizer inocente. E é claro que eventualmente as pessoas podem estar sendo acusadas injustamente, né? Mas a ideia é que nunca, ou praticamente nunca, as pessoas admitem que merecem ser punidas, né? E elas sempre buscam os seus defensores, né? Para provar, ou pelo menos para minimizar, ou para impedir que elas sejam punidas, né? Olha que interessante que o Foucault diz assim, ó: mas se a burguesia é perfeitamente tolerante com o seu próprio ilegalismo, em contrapartida, os ilegalismos populares que tanto lhe serviam nos séculos XVII e XVIII
esses ilegalismos agora, a partir do século XIX, deixaram de ser toleráveis, né? Então o que ele está dizendo é: o sistema prisional foi criado para punir sempre o ilegalismo do outro, né? Ou seja, existem grupos que estão no poder, esses grupos que estão no poder, as elites, empreendem tudo aquilo que é possível para punir aqueles grupos que não estão no poder, né? E essa parece ser uma afirmação de senso comum, né? De que apenas as pessoas pobres, ou seja, aquelas pessoas que não têm condição de pagar um bom defensor, uma boa defensora, que acabam sendo presas ou são presas, né? Ficam presas por mais tempo. A gente sabe que isso não é totalmente verdade, mas isso também não é totalmente errado, né? Pessoas eventualmente com mais posse são presas, mas talvez essa não seja a regra, né? E me parece que é isso que o Foucault está dizendo aqui, né? Quer dizer, se a gente for pensar a burguesia, né, como um conceito, uma noção, um guarda-chuva que serve para designar as elites, as pessoas das elites não são tão punidas, vamos assim dizer, quanto as pessoas que não fazem parte das elites, as camadas populares. Ou seja, todo mundo é a favor que se puna e se puna de forma severa o outro, né? Ninguém é a favor da própria punição. Me parece que é isso que o Foucault está dizendo e de fato esse é um ponto de vista bastante interessante. Há mais algumas outras questões a serem analisadas, né? Então espero que você me acompanhe nessa sequência, tanto nos vídeos anteriores como nos posteriores, para que a gente possa dar conta aí de analisar os principais argumentos desse debate tão interessante, tão atual, empreendido por Foucault em meados dos anos 70. Eu espero que a gente se encontre então no próximo vídeo. Um abraço e até lá!